Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. A partir de agora nós vamos estar fazendo resumo de alguns livros sobre mercado financeiro. Hoje nós escolhemos um título bem interessante, Os Axiomas de Zurique, que na minha opinião, para investimento é um dos piores livros que existem, mas para especulação talvez seja um dos melhores. Se você gostar do nosso resumo e tiver interesse em comprar o livro, na descrição do vídeo nós deixamos um link para você fazer a compra. Comprando por esse link você vai estar ajudando o canal a crescer. Eu sou o Ricardo e esse é o canal Investidor de Elite. Se você se interessa por assuntos de mercado financeiro, bolsa de valores e investimentos no geral, já vou te pedindo para você dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Gente, o livro é dividido em 12 axiomas principais e mais vários pequenos axiomas dentro desses 12 principais. Eu não vou falar de todos aqui porque senão eu ia gastar 5 horas de vídeo. Eu vou citar os que eu achei mais relevantes para o nosso caso aqui. Então, gente, no começo do livro, o Max Gunter começa explicando por que os suíços são tão prósperos, apesar do país deles não terem nada. O país deles não tem nenhuma riqueza natural, não tem um solo fértil, não tem nada. E eles são muito prósperos. Segundo Max Gunter, é porque eles são excelentes especuladores. Não investidores, eles são excelentes especuladores. E esses especuladores seguem como se fosse um livro de regras. Essas regras estão explicadas aqui na forma de axiomas. Nós vamos abordar os principais deles aqui. No primeiro axioma, ele fala sobre o risco. Ele explica que quanto mais risco você corre, maior pode ser seu retorno. Quanto menos risco você corre, menor será seu retorno. Até aí tudo bem. Mas o que esse axioma fala a partir daí é o seguinte: arrisque somente em coisas que você vai ganhar muito dinheiro, em coisas que vão valer muito a pena para você. O problema disso é o seguinte: se você arrisca para ganhar muito dinheiro, você também está arriscando a perder tudo que você tem. E quando você perde tudo, você pode demorar anos para recuperar esse valor. O segundo axioma é sobre realizar o lucro cedo demais. Segundo ele, por exemplo, se você compra uma ação e ela sobe 50% em uma semana, você deveria vender essa ação e realizar esse lucro de 50%, ao invés de segurar a empresa. Isso vai totalmente contra a filosofia do buy and hold. Por quê? Se você analisa uma empresa, se a empresa está com bons fundamentos, ela pode ter subido 100%. A empresa continua boa, ela continua tendo bons fundamentos, você continua com a empresa. Você não vende a empresa porque ela valorizou muito. O terceiro axioma fala sobre a perda. Ele fala que você nunca deve deixar uma perda ficar muito grande. Por exemplo, uma ação caiu 5%, 10% e aquele é o limite de perda seu, você sai fora, você não fica nela. Você tem que sair satisfeito. Por quê? Porque na hora que você ganhar, você também tem que ter a coragem de deixar a sua ação atingir o alvo que você premeditou antes. Isso, do ponto de vista de especulação, é correto. Você tem que ter medo de perder muito e tem que ter coragem de ganhar bastante. Na hora que estiver ganhando também, você começou a ganhar, você não sai da operação, você fica até o objetivo que foi pré-planejado. O quarto e o quinto axioma fala sobre previsões e padrões de mercado. Assim, esse é um axioma que corresponde ali com o investidor de longo prazo. Por quê? Ele explica que os mercados são racionais. Ninguém consegue prever o movimento do mercado baseado em algum movimento anterior, por exemplo, ou então segundo um movimento de algum gráfico, alguma coisa. Ninguém preve nada. O mercado é soberano por si só. A gente não pode comprar uma ação agora, vou comprar porque subiu 50%. Então vou comprar porque vai subir mais 50%. O mercado é imprevisível. Isso que o quarto e o quinto axioma fala. Agora nós vamos pular direto para o sétimo axioma, e esse é bem interessante, é sobre a intuição. Eu particularmente achei esse bem legal. Ele fala o seguinte, por exemplo, você está querendo comprar a ação de uma empresa e você ouve o diretor daquela empresa falando que a empresa é muito boa e que a empresa está apresentando ótimos resultados e tal, mas que a empresa tem alguns probleminhas e já está sendo resolvido e tal. Aí passa um pensamento na sua cabeça assim: eu acho que essa empresa tem alguns problemas sérios. Então, o que esse axioma fala? A intuição, ela funciona quando ela tem alguma coisa por trás. Aí, esse axioma fala que você deve parar e pensar o seguinte: eu acompanho essa empresa há algum tempo? Eu estou por dentro do que está acontecendo nessa empresa? Eu tenho informações guardadas na minha cabeça que servem de base para esse pensamento que está me vindo? Segundo o Max Gunter, se você tem informação suficiente, você deve confiar nessa intuição sua. Se você tem um pensamento que a empresa não é boa, confia na sua intuição, porque às vezes você não é de uma maneira racional que você está pensando isso.
mas a quantidade de informações que o seu cérebro tem, ele pode estar ligando alguns pontos que você não está nem consciente disso. Mas, se você não tem esse background de informações, você deveria esquecer essa intuição e esse pensamento seu. Não deveria considerar isso como se fosse uma coisa válida. Agora nós chegamos no último axioma e para mim é o pior de todos. Ele fala sobre planejamento de longo prazo. Segundo o autor, você não deve ter planejamento de longo prazo, você deve aproveitar as oportunidades de curto prazo. Quando ele fala isso, ele vai contra grandes investidores, os maiores investidores do mundo. Outra coisa que ele fala é que o planejamento de longo prazo, ele costuma atrair muitos preguiçosos, que os preguiçosos eles não vão estar tomando decisões o tempo todo e tal, mas assim, é difícil chamar o Warren Buffett de preguiçoso. O Warren Buffett não é preguiçoso. Inclusive, ele é um dos investidores mais ativos que tem. Então, gente, por hoje foi isso. Se você gostou do vídeo, dá um like, inscreva no canal e ativa o sininho. E lembrando do link do livro que está na descrição do vídeo. Se você se interessou por esse livro, está aqui a descrição. Comprando, você ajuda o canal a fortalecer e nos ajuda a espalhar mais conteúdo aqui no YouTube.